para onde o Corinthians pode ir, até onde ele pode chegar depois de conquistar esse título paulista. Eu queria falar para vocês o seguinte, fazer uma pergunta para vocês, tá? Corintianos de todo o Brasil. Depois do título paulista, até onde o Corinthians pode chegar? Fala para mim, você acredita em mais um título esse ano? Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Cara, eu estou muito feliz com o título em cima do Palmeiras no Paulista, mas eu sonho com mais, eu acredito que dá para ganhar mais. Só que é o seguinte, tem uma opinião que eu sempre dou aqui no canal, que mata-mata, Copas, sempre você vai ter chance de ser campeão, até com um time horrível. E eu uso, o maior exemplo que eu uso sempre esse exemplo, é que o Palmeiras, no ano em que foi rebaixado, foi campeão da Copa do Brasil. Você vê que uma Copa pode tudo. O ano que ele é rebaixado no Brasileiro, ele é campeão na Copa do Brasil. Ele é campeão da Copa do Brasil. Então, a Copa sempre dá para ganhar, tá? E o brasileiro, pô, que grandes times tem hoje no brasileiro? Não dá para brigar também? Sim ou não? Agora, vamos lá. Para eu cravar que o Corinthians pode lutar pelo título brasileiro, porque Copa dá para chegar. Talvez não dê para ganhar, mas dá para chegar. Agora, vai brigar pelo título brasileiro? Para eu cravar isso daí, cara, na verdade eu não posso cravar. Por quê? Porque lembra quando vai servir pelo que eu falei em relação ao rebaixamento ano passado? Eu falei, gente, a janela do meio do ano vai dizer se nós vamos cair ou não. Lembra que eu falei? E a janela mostrou que a gente não ia cair. A janela do meio do ano é o que vai mostrar se o Corinthians pode ser campeão brasileiro ou não. Aí eu venho aqui hoje, finalzinho de março está acabando, abril é o mês do meu aniversário, da Rebeca, vocês podem já mandar os presentes. Março está terminando, aí eu vou aqui e cravo que o Corinthians vai brigar pelo título brasileiro. Mas aí chega no meio do ano, vende o Yuri, chega no meio do ano, o Memphis sai, chega no meio do ano, o Ancelotti vai embora. Sim, exemplos, né? Não tô falando que vai acontecer. Aí não vai ser campeão assim. Tá? Então não dá para cravar. Para a gente fazer uma análise de onde o Corinthians pode chegar, nós vamos ter que esperar o meio do ano. Porque a janela de meio do ano do Corinthians costuma ser bastante movimentada, hein? Tá? Bastante movimentada. Entendeu? Mas aí eu quero dizer uma coisa. Para a gente ganhar mais títulos esse ano, precisamos de reforço. Vamos lá. Goleiros. Eu acho que só tem que mudar a ordem dos reservas. Acertar o goleiro reserva. Não pode ser o Donelli. Lateral, Mateuzinho. Ou vai pegar o Fagner de volta no que vem, ou vai ter que contratar alguém para ser reserva do Mateuzinho. Não tem. Então precisa de um lateral direito. Zagueiros. A gente tem o Gustavo Henrique. E aí o tempo foi rei de novo e provou que Samir Carvalho tinha razão. O Cafezinho tinha razão de novo. Eu sempre falei que o Gustavo Henrique era o nosso melhor zagueiro. E hoje, muita gente já está seguindo essa linha comigo. Entendeu? Muita gente hoje já começa a reconhecer que o Gustavo Henrique é o nosso melhor zagueiro. O zagueiro mais seguro que tem. Ele fez um campeonato paulista brilhante. Só que o ministro da Educação, graças a Deus, não era titular, senão a gente não era campeão brasileiro, ia ter uma faixa ainda lá, ridícula. Ou campeão paulista, ainda ia ter uma faixa lá. O Tchoca também, não sei se tem condição. O André Ramalho, eu acho que dá para ser um jogador de elenco. Esse dá, eu gosto dele. Então a gente precisa de zagueiro. Então nós precisamos de um lateral direito e de um zagueiro. Na lateral esquerda eu não mexeria. Acho que o Bidu é um bom reserva para o Ancelotti. Na volância, a gente já está bem servido. Porque o Ranieri começou a jogar bola. Eu sempre falei para vocês, o Ranieri é fantástico, é um belo marcador, conhece da posição, morde, marca bem, sabe sair jogando. Eu sempre falei isso para vocês, mas vocês não. Ficaram pegando. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz,
trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo. Jornalista esportivo Samir Carvalho trazendo um giro de informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Mas antes, quero falar um pouquinho que ainda continua repercutindo e muito na mídia. O título do Corinthians, Campeonato Paulista, que o Corinthians conquistou aí após 6 anos de jejum, diante de um grande adversário chamado Palmeiras. Um derby espetacular, onde o Timão foi muito bem nos 2 jogos. Para mim, o Ramon Dias, que estava falhando em alguns momentos no sistema tático, na escalação, para mim esses dois jogos, ele foi perfeito, ou muito próximo da perfeição. Ramon Dias acabou dando um nó tático no técnico Abel Ferreira, que é um grande estrategista. Hoje, na atualidade aqui no Brasil, é considerado o melhor técnico por tudo que fez. Quase 5 anos no Palmeiras, estava buscando seu 11º título contra o Corinthians, mas o Timão foi lá e quebrou a hegemonia palmeirense. Caso o Palmeiras tivesse sido campeão, teria se tornado tetracampeão paulista, e nos tempos modernos isso ainda não aconteceu. Mas o Timão jogou com muita vontade, muita raça, e eu disse sempre, nos dias antes, que antecipou esses 2 jogos, que o Corinthians ia precisar de fazer um jogo muito próximo da perfeição, um jogo onde o elenco do Corinthians teria que superar a qualidade do Palmeiras na raça, na determinação, na luta, na batalha, porque tecnicamente, no meu modo de ver, o Corinthians ainda hoje é um pouco inferior ao Palmeiras. Mas quando você coloca alma, coloca raça, né, os jogadores do Corinthians nos representou muito bem na arquibancada, e o Corinthians no segundo jogo também foi um jogo muito estudado, um jogo que as duas equipes tiveram pouca oportunidade devido ao alto nível de marcação, muito acirrada. O meio campo do Corinthians é um meio de campo muito forte, um polivalente, né, com jogadores inteligentes. O Palmeiras também tem um meio campo fortíssimo, muito habilidoso. Ali o Rafael Veiga fazendo a criação de jogada, mas o Corinthians soube marcar sob pressão, soube se postar taticamente. O meio campo do Corinthians hoje, armado dentro de um tripé com Ranieri, José Martins e Carrilho, e aí fechando esse losangos o Garro. Então o Corinthians se torna muito forte, e a defesa estava muito bem, apesar do pênalti de Félix Torres. Porém, isso não pode tirar a qualidade do jogador, não pode tirar a volúpia no modo geral. O Félix Torres foi muito bem, um zagueiro seguro, técnico, inteligente, versátil. Então, só tem que valorizar. E até onde o Corinthians pode chegar, que o Samir está explicando. Então, o Corinthians pode chegar aonde o Corinthians quiser. Basta os jogadores colocar na mente que precisa jogar todos os jogos de mata-mata como jogou contra o Palmeiras. Que o Corinthians só foi eliminado ano passado na Copa do Brasil porque os jogadores do Corinthians deixaram a desejar. O técnico Ramon Dias deixaram a desejar. Escalou o time errado, mexeu errado. Na Sul-Americana, repetiu a mesma coisa. Na pré-Libertadores esse ano, foi o mesmo. O Corinthians estava tirando o pé das divididas. Por isso que a Gaviões da Fiel acabou soltando a nota pedindo raça, determinação, luta. Porque a torcida percebia que o jogador não estava fazendo isso. Quando encarou o Palmeiras, que jogou diferente, com um speed diferente, venceu. Eu espero que Ramon Dias e todo o elenco corintiano tenha aprendido a jogar mata-mata a partir desse título, e que os próximos enfrente da mesma forma que enfrentou o Palmeiras, porque eu tenho certeza que o Corinthians é um sério candidato para ganhar uma Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Campeonato Nacional acho mais difícil porque tem time bem mais qualificado, exemplo, o Palmeiras, mas temos tudo para brigar lá em cima na tabela. E aí, Fiel, o que vocês acharam aí desse título do Corinthians, de quebrar essa hegemonia palmeirense, do Corinthians sair dessa fila? Agora vamos continuar aí fazendo aquela sequência de título? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!